Sejam muito bem-vindos, meus caros, e a AfD pode estar a caminho de mais uma vitória, e esta provavelmente seria das vitórias mais emblemáticas por parte do partido, que foi fundado há coisa de 13 anos, 14 se não me falha a memória, e portanto neste momento a AfD está em primeiro numa sondagem em que a coligação que governa o país está em segundo, e portanto a AfD ganhando estas eleições pode mesmo colocar o governo nacional em causa. Vamos então ver esta notícia para falar um bocadinho sobre o assunto e ver qual é a diferença de pontos que a sondagem lhes dá. Vamos então ver esta notícia, onde é dito: pesquisa de Brandenburgo mostra que a AfD está pronta para uma vitória histórica. Uma derrota do SPD do chanceler Scholz pode colocar o futuro do governo de coligação alemão em dúvida. É verdade. Isto pode ser dramático a nível nacional, porque a AfD já ganhou uma eleição regional, ficou em segundo numa outra e provavelmente vai ganhar esta em frente à coligação que neste momento governa o país, que é uma coisa dramática. Claro está, para os liberais, não para a AfD. A última sondagem antes destas eleições de Brandemburgo mostra uma disputa renhida, já que o partido de direita anti-establishment, a AfD, espera causar uma grande surpresa ao derrotar os sociais-democratas no poder na Alemanha e um dos seus principais partidos. Esta sondagem colocou a AfD em 28%, um ponto à frente do SPD. Enquanto isso, os democratas cristãos de centro-direita da oposição, CDU, estão a lutar pelo terceiro lugar com o novo Partido Nacionalista de Esquerda, o BSW. A pesquisa coloca em 14% e 13% respectivamente. Todos os outros partidos estão abaixo do limite dos 5% necessário para entrar no Parlamento em Brandemburgo. Vocês reparem, e não é só de notar o grande crescimento da AfD e a diminuição de quem está no governo, no caso do SPD, do chanceler Scholz. É também de notar um grande crescimento desta esquerda nacionalista do BSW. Este partido, segundo percebi, está fundado há coisa de 4 ou 5 anos e neste momento estão muito acima, estão praticamente o triplo acima do limite necessário para entrarem no Parlamento. Eu devo admitir que isto também são resultados extraordinários para este novo partido. Não é brincadeira nenhuma o que se está a passar do ponto de vista de sondagens com este novo partido nacionalista de esquerda. É uma coisa muito curiosa, porque esta polarização está a acontecer de forma muito vincada na Alemanha. Vocês reparem que o centro não está só a perder para esta nova direita anti-establishment, anti-imigração descontrolada, etc. A AfD está a ganhar votos, mas do outro lado também temos o BSW, que é o Partido Nacionalista de Esquerda, a crescer imenso num curtíssimo espaço de tempo. Portanto, a polarização na Alemanha está a ficar cada vez mais vincada e nós conseguimos confirmar isso nestas sondagens e nas anteriores eleições estatais e, aliás, este BSW já teve grandes resultados, por exemplo, no estado em que a AfD ganhou e em que ficou em segundo. Portanto, é de admirar. E, portanto, isto do ponto de vista de análise política é muito interessante, porque a polarização aumenta e não é só esta nova direita que está a ganhar. Há também concorrência à esquerda, numa esquerda nacionalista, que não deixa de ser curioso e interessante do ponto de vista da análise. A sondagem acontece no meio do pânico crescente do establishment alemão e os seus aliados dos meios de comunicação. O jornal político sugere que o chanceler Olaf Scholz pode ser deposto se o seu partido perder mais uma eleição estadual para o que ele chama de extrema-direita. Ele diz que várias figuras importantes do SPD disseram que se uma derrota em Brandemburgo acontecer, poderia acontecer o colapso da coligação governante do país, portanto o semáforo do SPD, dos verdes e dos liberais. Tanto os verdes quanto o FDP podem não conseguir votos suficientes para ganhar qualquer assento em Brandemburgo. Portanto, é curioso. São partidos que são parte da coligação governante do país e há todo um decréscimo, principalmente no partido principal, passa a redundância, da coligação, que está mesmo para perder as eleições e, portanto, não seria a primeira derrota. No espaço do mês seria a segunda. Fica a questão no ar. Com esta segunda derrota, estaria Olaf Scholz disposto a marcar eleições para que se soubesse a verdadeira vontade do povo, tendo em conta que o povo de Estado a Estado, de eleição para eleição, tem estado a dar sinais a este governo de centro? É curioso, não deixa de ser curioso. A eleição em Brandemburgo acontece poucas semanas depois da AfD vencer a sua primeira eleição regional no estado de Turingia, com 32,8% dos votos, superando o SPD para o terceiro lugar. A AfD também terminou em segundo na Saxónia, atrás da CDU estabelecida. Portanto, meus caros, é como eu vos dizia, vamos a caminho da terceira eleição estadual da AfD do ponto de vista de sucesso, digamos assim. Vamos a caminho da terceira eleição
que pode ditar visivelmente o que se pode passar a nível nacional. O governo de portanto, o partido de Olaf Scholz, do chanceler alemão, pode mesmo ter que marcar eleições por causa dos sinais políticos que o povo nos mais variados estados tem dado, e portanto a AfD encaminha-se para uma grande vitória, apesar de todos os apesares, como se costuma dizer. A AfD tem revistas culturais associadas que têm vindo a perder a sua legitimidade legal, que têm vindo a ser combatidas pela Ministra do Interior, e portanto vemos que a AfD está a ganhar uma grande vantagem, é o terceiro estado no espaço de praticamente um mês, e vamos ver como é que a AfD também responde à responsabilidade de ganhar eleições, porque isto não é só ganhar eleições, meus caros. A AfD neste momento está a ganhar confiança política por corresponder a todas as preocupações do povo alemão, pelo menos às principais. E portanto, se a AfD começa a corresponder a essas preocupações, mesmo o governo dos liberais, vendo a sua posição cada vez mais apertada e mais colocada em causa, começam a querer controlar a imigração, e portanto, se têm confiança política, a AfD também não pode vacilar do ponto de vista daquilo que é a confiança política que lhes tem sido dada. Portanto, a AfD neste momento pode ter uma oportunidade de ouro. Já tem um dos estados para os quais concorreu, ficou em segundo lugar, portanto tem peso num outro estado, e pode vir a ganhar o terceiro, o segundo em frente a um dos principais partidos, ao principal partido, diria mesmo, da coligação semáforo que está no governo alemão. E portanto, o que eu digo é, por parte da AfD, fique satisfeito que estejam a ganhar relevância política, que estejam a ganhar força política, no entanto, que haja uma correspondência real de competência para aquela que foi a confiança política, que a AfD não desperdice isto, porque a AfD, se eventualmente até conseguir brevemente alcançar o poder do ponto de vista daquilo que é o governo nacional, a AfD vai ditar aquilo que é a opinião pública a nível europeu sobre todos estes partidos. Portanto, a AfD, o Rassemblement Nacional, principalmente o Rassemblement Nacional, que é um partido que já tem trabalho cultural de praticamente décadas, e portanto nós às vezes ficamos um bocadinho tristes com a situação do Chega. O Chega abriu uma porta que em França foi aberta pelo Rassemblement Nacional, pela Marine Le Pen, pelo pai de Marine Le Pen há décadas. Portanto, há muito trabalho por baixo da subida do Rassemblement Nacional, e o Chega ainda tem muito trabalho a fazer. Estamos no início, meus caros. Estamos muito satisfeitos com o que se tem passado, estamos unidos em torno de um objetivo, e já foi feito o que nunca tinha sido feito em Portugal. E portanto, enquanto que o Rassemblement Nacional em França tem imenso trabalho de décadas cultural e político em França, vemos também que o Chega neste momento tem 5, 6 anos, e portanto o Chega tem um grande caminho a percorrer. No entanto, o Chega, os partidos mais recentes desta nova direita, também estão algo dependentes daquilo que é feito com a confiança política que é dada a estes novos partidos que alcançam o poder, seja a AfD, seja o Rassemblement Nacional, sejam outros partidos que ganhem eleições, como foi, por exemplo, na Áustria, se não me falha a memória. Portanto, mais do que ganhar eleições e mais do que mudar mentalidades, também é corresponder com responsabilidade à confiança política que o povo tem dado a estes novos partidos, que a AfD não desiluda o seu eleitorado e que transmita uma opinião pública positiva sobre aqueles que são os novos partidos, porque isto também pode beneficiar os partidos mais pequenos que se estão a bater pelo poder em vários países da União Europeia. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Da minha parte era isso hoje. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.